Ninguém tem dúvida que é importante ter conhecimento técnico sobre exercícios terapêuticos. A gente precisa saber, por exemplo, qual a diferença entre um alongamento passivo e um ativo, qual a importância do fortalecimento, quais são as suas contraindicações. Todo esse pacote de conhecimento é chamado de hard skills. É o conhecimento técnico necessário para você exercer determinada profissão. Mas hoje a gente sabe que existem também as habilidades não técnicas, que também são chamadas de soft skills. Eles colocam um nome chique para se referir a algumas habilidades chamadas de não técnicas, que são tão importantes quanto os conhecimentos técnicos, quando a gente se refere a um profissional que vai prescrever exercícios terapêuticos para pessoas com dor. Essas informações que eu vou transmitir aqui foram adaptadas de um documento publicado pela Abrafito, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica, e foi elaborado por uma comissão que é expert no assunto dor e movimento. Vamos ver o que eles têm para nos ensinar a respeito de um assunto tão importante. Seja muito bem-vindo, você está no canal Além da Cinesioterapia. Eu sou a professora Glaucia Gonzaga e aqui é o nosso espaço para falar de exercícios terapêuticos. Eu vou falar aqui sobre 9 habilidades não técnicas que você, profissional que prescreve exercícios para pessoas que têm dor, precisa desenvolver. Se você já as apresenta, perfeito, é só mantê-las na sua prática clínica, no seu dia a dia com os seus pacientes. Agora, se você não as tem, é importante pensar seriamente em desenvolvê-las, porque isso vai trazer uma série de benefícios para o seu paciente e vai lhe permitir oferecer um serviço mais humanidade e de qualidade muito superior. E isso, inclusive, é visto como um grande diferencial no mercado de trabalho. E vamos ver então quais são essas habilidades. A primeira delas é a empatia. E esse é um termo muito falado na atualidade, que basicamente refere-se à nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. E se a gente não tiver empatia, como a gente vai tentar perceber, sentir as emoções que o nosso paciente está sentindo? Ou ainda as dificuldades, os desafios que ele está enfrentando naquele contexto, na prática de um exercício terapêutico. Imagina só, se já é desafiador para uma pessoa que não tem dor fazer exercícios regularmente, trabalhar num certo volume, numa certa intensidade, com constância, imagina para a pessoa que sofre com dor. E quando a gente fala de empatia, é importante a gente lembrar alguns conceitos atuais sobre dor. A dor é sempre uma experiência pessoal, influenciada em vários graus pela combinação complexa de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Pode ser que o seu paciente com dor não consiga cumprir os objetivos do seu tratamento. E isso pode gerar, obviamente, muita frustração. E como o profissional se comporta numa situação como essa? Além disso, tem um outro conceito atual sobre dor que diz o seguinte: o relato de uma pessoa sobre a sua experiência com dor é individual e deve ser respeitado, não cabendo ao profissional qualquer tipo de julgamento. Isso deveria ser algo básico, óbvio, mas infelizmente não é. A gente sabe que alguns profissionais ainda falam para os seus pacientes: ah, mas a sua dor é frescura, ah, mas a sua dor é coisa da sua cabeça, ah, é só você trabalhar que a sua dor passa, é só você se ocupar de alguma coisa, dor é falta de Deus, sabe? Coisas assim extremamente absurdas que a gente ouve frequentemente os pacientes nos relatando e que refletem uma total falta de empatia com essa pessoa. Então a primeira e uma das mais importantes habilidades não técnicas que a gente tem que desenvolver no nosso relacionamento com o paciente que vai fazer exercício e que está experimentando a dor é a empatia. E qual é a segunda habilidade? A segunda é a capacidade de comunicação. A nossa comunicação precisa ser clara, precisa ser eficaz. Eu preciso ter capacidade de transmitir as informações para o paciente sobre a sua condição clínica, sobre como será o tratamento. Eu preciso saber explicar para ele como vai ser esse exercício que ele vai fazer, por que ele precisa fazer esse exercício, assim como eu também preciso ser capaz
mais de ouvir esse paciente. Então, eu preciso desenvolver uma escuta ativa e qualificada, que vai englobar todas as preocupações, todos os anseios, todas as metas que esse paciente precisa atingir também. Às vezes, o profissional estabelece as suas próprias metas naquele tratamento com aquele paciente. Então, eu julgo que o mais importante para esse paciente agora é fazer a marcha. Mas será que isso também é o mais importante para ele? Será que ele não tem outras prioridades? Infelizmente, a gente também ouve muito relato de pacientes se queixando de profissionais que não param alguns minutos ali para explicar para ele, olha, você tem essa doença, você tem essa disfunção, você tem essa condição de saúde. Por causa disso, você vai ter esses sinais e sintomas, né, ou essas manifestações. Sempre a gente precisa entender qual é o contexto desse paciente para saber qual vai ser a linguagem mais adequada para se comunicar com ele. Se eu posso usar um vocabulário mais assim, ou mais assado, né, eu vou me ajustando ali, eu vou me moldando para que a nossa comunicação seja clara. A gente também não pode ser aquele profissional que está diante de uma ficha de avaliação e só está preocupado em cumprir ali todos os checks, né, fazer o nosso checklist completo e completar ali aqueles itens todos da avaliação com pressa, né, sem calma, sem de fato ouvir a história do paciente. Então, quando a gente fala de capacidade de comunicação, trata-se de um assunto bem amplo que envolve não só a comunicação verbal, mas também a não verbal, diz respeito também à nossa escuta. Comunicar não é somente falar, é também e principalmente ouvir, mas também não pode ser aquele ouvir que a pessoa tá aérea ali viajando, só esperando a hora dela voltar a falar e retrucar alguma coisa. Eu preciso de fato estar totalmente concentrado naquele momento quando o paciente está relatando uma queixa ou contando a sua história. Sobre essa questão da capacidade de comunicação, tem um outro aspecto importante aí, que é quando a gente vai prescrever exercícios domiciliares. Isso geralmente acontece quando o paciente recebe alta ou quando está no período de férias, né? Enfim, em várias ocasiões pode ser oportuno passar exercícios para esse paciente fazer em casa. E aí, geralmente, a gente monta aquela cartilha na qual tem algumas orientações breves sobre como fazer aqueles exercícios. É muito perigoso você pegar uma cartilha dessas montadas na internet e sair disparando para todos os seus pacientes, porque a questão é, será que todos vão entender as orientações que estão dadas ali daquela forma padronizada? Tem pacientes que vão entender mais pelas figuras, tem pacientes que vão entender com termos mais informais. Para outros pacientes, você vai precisar fazer analogias, enfim, você vai ter que usar um pouco até da sua criatividade para poder se comunicar de uma forma clara com cada um dos seus pacientes. E qual será a terceira habilidade que a gente precisa desenvolver nesse contexto? A gente precisa também desenvolver habilidades de motivação, que basicamente significa você ter condições de motivar o seu paciente, porque afinal de contas ele precisa se comprometer com o tratamento, ele precisa vencer algumas barreiras, alguns desafios que muitas vezes são pesados, né? São realmente de alta dificuldade. E quando a gente fala sobre essas dificuldades, eu lembro muito dos pacientes que têm fibromialgia, porque um dos sinais e sintomas principais dessa doença são os distúrbios do sono e a fadiga. E aí a gente pode imaginar uma pessoa que não tem um sono reparador e uma pessoa que tem uma fadiga constante, como essa pessoa vai se motivar a fazer exercício, sabendo que o exercício é um dos pilares mais importantes do tratamento da fibromialgia, mas que no contexto no qual esse paciente vive, a forma como ele está ali experimentando todos esses sintomas, todas essas condições, pode deixá-lo muito desmotivado a fazer algum tipo de atividade. Eu sempre costumo falar para os meus pacientes que quando a gente entra numa proposta dessa, quando a gente estabelece um plano de tratamento, é uma parceria que a gente está estabelecendo ali. Eu, enquanto profissional, tenho as minhas obrigações, tenho as minhas tarefas a cumprir e o paciente também tem. E essa relação, esse comprometimento também está muito relacionado à nossa habilidade de motivação.
E geralmente, quando o paciente entende a situação, quando a gente se comunica de forma clara, quando a gente tem uma boa empatia com ele, a gente consegue propiciar um ambiente mais favorável para ele se sentir motivado. E aí a gente começa a perceber que essas 9 habilidades que eu vou falar aqui, elas na verdade se interrelacionam. Por isso que é importante a gente buscar desenvolvê-las em nossas atividades profissionais. A quarta habilidade é a habilidade de trabalhar em equipe. Ninguém consegue sobreviver sozinho numa ilha, né? Totalmente isolado do mundo, sem se relacionar com as pessoas. A gente tem até a chamada saúde social, que hoje reconhece a importância da gente viver em sociedade, mas quando a gente fala especificamente do profissional da saúde e dos exercícios para as pessoas que têm dor, a gente precisa desenvolver uma boa capacidade de se relacionar com essa equipe de profissionais que aborda esse mesmo paciente. A gente estabelece uma relação horizontal com esses profissionais, afinal de contas, ninguém é melhor do que ninguém, cada um ali tem a sua riqueza, os seus conhecimentos próprios para serem compartilhados, para serem ali usados nessa troca. E assim a gente pode ouvir diferentes perspectivas e também propor metas coletivas para esse paciente. Então, por exemplo, quando a gente fala da prescrição de exercícios, eu, fisioterapeuta, lógico que eu vou pensar muito mais no pilar do treinamento físico, porque é a parte que me cabe, é o meu quadradinho ali, é a área na qual eu vou poder contribuir mais para esse paciente se livrar dessa dor. Mas o nutricionista já vai ter uma outra visão. Para ele, né, o pilar que vai ser mais claro ali, ou aquele no qual ele vai se preocupar mais, que ele vai voltar mais a atenção dele, é para o aspecto da alimentação, da hidratação, né? Enfim. Assim a gente consegue estabelecer um cuidado abrangente e interdisciplinar. Infelizmente não é a realidade de todos os pacientes ter acesso a uma equipe interdisciplinar, um grupo no qual se possa fazer discussões clínicas e fazer esses debates ali sobre o caso de cada paciente. Mas quando isso é possível, quando isso existe, a gente percebe que todo mundo sai ganhando. É uma verdadeira aula para nós profissionais, né? Uma chance de aprendizado, de crescimento muito grande, poder ouvir outros colegas. E o paciente, então, nem se fala, né? Ele é extremamente beneficiado porque aí a gente consegue fazer com que todo mundo trabalhe de uma forma mais alinhada. Então, a gente consegue unir as nossas forças em prol daquele paciente. A quinta habilidade também é um termo bastante falado hoje em dia, que é a tal da resiliência. E a gente tem algumas definições na física e na psicologia para falar sobre a resiliência, mas em termos mais comuns, a resiliência é a nossa capacidade de pegar o limão e fazer uma limonada. É se tornar mais forte a cada pancada que a gente sofre, né? A cada estresse, a cada frustração, a cada momento desafiador ali, saber usar essa situação para ficar ainda mais preparado para outras que virão a seguir. E aí, transferindo tudo isso para a realidade do nosso paciente, ele vai experimentar muitas vezes momentos de estresse, momentos de frustração. Em algumas situações a gente estabelece um plano de tratamento bonitinho lá, todo planejado, com tudo certo. De repente acontece uma intercorrência no meio do caminho, o paciente se lesiona ou acontece alguma outra atividade ali que põe tudo a perder e aí a gente tem que voltar a estaca zero e recomeçar. E é lógico que isso causa muita frustração, muito desânimo, muita vontade de desistir, né? Infelizmente a gente tem casos em que o paciente, quando se depara com uma situação dessa, ele desiste, ele abandona o tratamento, ele acha que é um caso perdido, que tudo ali é um desperdício de tempo. Então, o grande desafio aí é buscar uma solução construtiva com uma mentalidade positiva. Falando assim parece uma coisa simples, né? Mas não é. E se a gente perceber que está muito difícil, a gente tem que pensar em
pedir ajuda para os nossos colegas psicólogos. Quando a gente não consegue alcançar uma determinada meta no nosso plano de tratamento, ou quando a prática do exercício é limitada pela dor, a gente tinha planos de ganhar força, de ganhar flexibilidade, mas de repente aconteceu algo que fez essa dor aumentar e a pessoa agora não tolera nem um exercício ativo livre. O que a gente faz numa hora dessas? Como a gente pode desenvolver essa mentalidade diante desses impasses? Por isso que o desenvolvimento da resiliência é tão importante nesse contexto da prática de exercícios para as pessoas que têm dor. E aí, novamente, a gente vê o quanto essas habilidades estão relacionadas entre si. Porque se a gente tiver resiliência somada à empatia, à capacidade de comunicação, à habilidade de motivação, percebam como uma vai dando suporte à outra para a gente enfrentar todos esses desafios que a gente fatalmente vai encontrar na hora de prescrever exercícios para esse grupo de pessoas que tem dor. A sexta habilidade é a criatividade. A criatividade salva a gente em alguns momentos, né? A gente tem que buscar soluções inovadoras, caminhos alternativos, né? Buscar sair da nossa caixa para buscar resolver um problema nesse contexto da dor e exercício. Então, diz respeito à flexibilidade nessa abordagem diante de problemas complexos. E aí, pensando em termos práticos, como que a gente pode usar essa habilidade da criatividade nessas situações? Bom, será que se eu usar um outro acessório para fazer o exercício, o paciente não vai tolerar melhor? Em vez de usar um elástico, usar a bola ou fazer exercícios na água, né? Será que a gente não consegue fazer alguma adaptação ali? Ou então, num outro exemplo, será que a gente não consegue fragmentar o exercício? Então, eu fiz uma proposta de um exercício X para o meu paciente, numa determinada condição, mas ele não consegue fazer e ele fica muito frustrado com isso. Então, a gente pode usar a nossa criatividade para repartir esse exercício em pequenas partes, né? E aí depois a gente pode juntar esses elementos numa única ação lá na frente para que esse paciente então finalmente consiga realizar aquele gesto. O que às vezes acontece também é o paciente não consegue fazer 1 hora de exercício ou 50 minutos de exercício, mas ele tem uma meta semanal para cumprir. Então, você pode reorganizar ali a sua planilha durante a semana de tal forma que esse exercício fique mais fragmentado, então talvez um pouco de manhã, um pouco à tarde, todos os dias, né? Pouquinho mesmo, talvez ali 10, 15 minutos em cada período do dia, para que no final da semana a gente consiga chegar na somatória desejada. Usando a criatividade, pode ser que pequenas mudanças na nossa prescrição já gerem resultados mais motivadores e mais inspiradores para o nosso paciente. A sétima habilidade que eles mencionam é a autogestão. O profissional precisa ser capaz de gerenciar o tempo que ele fica ali com o paciente e estabelecer prioridades. Pode ser que você tenha feito uma avaliação muito complexa e, em decorrência dela, você estabeleceu 10 objetivos no seu plano de tratamento. E aí você fala, meu Deus, como eu vou executar tudo isso num tempo tão pequeno ali que eu tenho com o meu paciente? Você vai ter que estabelecer prioridades. Você vai ter que sacrificar alguns objetivos em função de outros. E quando a gente fala de gerenciamento do tempo, a gente também pode, de forma estratégica, fazer alguns recursos passivos antes de começar o tempo efetivo de tratamento. Então, por exemplo, se você tem que aplicar crioterapia no seu paciente e a crio vai durar 20 minutos, você não precisa fazer esses 20 minutos durante o seu tempo de atendimento. Ou você pode pedir para a pessoa já fazer em casa, ou você pode pedir para ela vir mais cedo, antes do horário dela, e já deixa ela ali em tratamento com a crio, enquanto você está atendendo outra pessoa, e quando chegar o horário dela, você já emenda ali com o recurso, com o exercício, né, que você queira propor a esse paciente. A autogestão do tempo, além de ser uma habilidade importantíssima quando você vai prescrever exercícios para pessoas que têm dor, é também uma forma de respeitar o paciente.
porque você tem um horário para começar e tem um horário para terminar. E logo em seguida vai ter outro paciente. Então, você gerenciando isso de uma maneira correta, sabendo realmente definir as prioridades ali naquele momento, vai fazer com que o seu trabalho seja otimizado. E qual é a oitava? Estamos chegando nas últimas habilidades aqui que foram mencionadas nesse documento, e a oitava habilidade fundamental que a gente precisa desenvolver é a nossa flexibilidade. Aqui eu não estou falando de flexibilidade corporal, né, muscular, mas a nossa flexibilidade de se adaptar às mudanças. A gente precisa ser capaz de se ajustar às novas realidades e aproveitar algumas oportunidades que possam ajudar no manejo dessa pessoa que está com dor. Quando a gente fala de flexibilidade nesse contexto, é impossível não lembrar da pandemia, que foi uma situação na qual todo mundo experimentou ali situações em que não imaginava que fossem acontecer e a gente teve que se reinventar nos nossos tratamentos, na nossa forma de abordar o paciente. Hoje a gente tem o teleatendimento, que é uma forma muito bacana de alcançar pessoas que estão, às vezes, a milhares de quilômetros da gente. E como que eu vou prescrever exercício para uma pessoa que está tão longe de mim? O profissional precisa ser flexível a ponto de se ajustar a essa nova realidade que foi imposta a ele. A gente pode se negar, pode falar assim, não, eu me recuso a atender pacientes dessa forma, eu me recuso a aceitar uma nova realidade que existe, mas o fato é que ela não vai mudar. E quem não se adapta acaba ficando para trás. Além disso, flexibilidade refere-se também ao fato do quadro do nosso paciente ser muito dinâmico. Então, a nossa prescrição também precisa ser dinâmica e flexível a essas novas realidades. Quando a gente fala de pessoas com dor especificamente, você pode ter um quadro num determinado dia e, de repente, no dia seguinte, ele já está numa outra situação completamente diferente. A minha prescrição de exercício tem que acompanhar todas essas flutuações. A gente precisa estar em constante remodelamento. E a nona e última habilidade colocada como essencial para a gente prescrever exercícios para pessoas com dor é a nossa ética profissional, para manter a nossa confidencialidade, o respeito aos limites e a garantia de privacidade do paciente ao longo de todo o processo de tratamento. Até parece algo assim, poxa, mas isso é óbvio, né? Isso nem deveria estar listado aqui, mas o óbvio precisa ser dito. O profissional precisa estar ciente dos seus deveres, precisa reconhecer as suas obrigações, assim como as suas limitações éticas. Nosso paciente precisa ser resguardado por nós. E isso vai ter desdobramento em todos os momentos do atendimento, desde a avaliação, então como você armazena esses dados, existe um cuidado específico a se ter quando a gente armazena essas informações. Também em relação à ficha de evolução, né, como a gente descreve, como isso é guardado. E quando a gente fala de ética profissional, a gente também precisa ficar de olho em nosso comportamento nas nossas redes sociais. Quando a gente se posiciona ali como profissional, a gente também tem alguns deveres, algumas obrigações que incluem uma lista de ações que a gente pode e não pode fazer. E uma das que a gente não pode fazer é colocar aquela imagem de antes e depois. Assim como também a gente não pode expor a identidade do paciente ou relatar algo que o paciente confidenciou para nós. Então, eles colocaram esse nono item como uma habilidade não técnica, mas eu vejo como algo muito mais importante, que vai muito além de uma habilidade, é um dever de todo profissional. E aí, lembra quando eu falei lá no comecinho desse vídeo que nós temos as hard skills e as soft skills, os conhecimentos técnicos e as habilidades não técnicas? Como a gente faz para desenvolver essas habilidades não técnicas? Não tem uma aula na faculdade, né? Não tem nenhum lugar que diga assim, 10 passos para você ter mais empatia, né? Ou então fala assim, leia esse livro aqui que você vai aprender
a ter mais criatividade. Ou ainda sobre a questão da ética, a gente até tem a disciplina de ética na faculdade, mas colocá-la em prática é o exercício prático, é algo que a gente tem que colocar ali em ação todos os nossos dias. Bom, eu espero que essa aula tenha sido útil para você. E para a gente finalizar aqui, eu queria compartilhar uma frase que fala sobre o assunto desse vídeo e que é muito interessante, me faz refletir bastante, que é: as pessoas são contratadas por suas habilidades técnicas, mas elas são demitidas pelos seus comportamentos. Essa frase é de Peter Drucker e faz a gente pensar bastante sobre essa questão, né, das habilidades técnicas e não técnicas. Então, geralmente, quando a pessoa vê o nosso currículo, ela fala: nossa, ela fez curso de aprimoramento aqui, ela estudou na universidade tal, ela tem PhD não sei aonde. Então, tudo isso é conhecimento técnico. Mas esse pacote tão importante de habilidades comportamentais, muitas vezes são as responsáveis por fazer essa pessoa perder o emprego. Por melhor que seja o currículo dela, se ela não tiver essas habilidades não técnicas à altura, ela pode pôr tudo a perder. Um grande abraço e até a próxima!